Bon, la polio, c'est une maladie vraiment très difficile quand même. A pólio é muito difícil. Eu tive a pólio quando tinha 2 anos e desde então tenho de viver com a doença. Impediu-me de fazer uma porção de coisas, porque a minha incapacidade é muito elevada e isso fez com que atrasasse os estudos. Hoje dou graças a Deus por ter aceito este meu destino e tenho tentado aceitar a minha incapacidade com todo o coração. Trabalho para ganhar a vida. Foram os meus pais que descobriram que eu tinha um problema na minha perna quando era criança. Sentia muitas dores na perna e chorava muito. Quando me levaram ao hospital, disseram-lhes que eu tinha poliomielite. Mãe, não consigo mexer a perna. Esta simples frase foi para muitas famílias o sinal de alarme de que a poliomielite poderia ter afetado a vida de mais uma criança. A poliomielite está presente na vida dos seres humanos desde o início das civilizações. Na maioria dos casos, o corpo combate a infecção sem deixar marcas. Mas para um pequeno número de desafortunados, o poliovírus selvagem pode chegar aos nervos e provocar uma paralisia permanente. Ela vai provocar infecções a nível dos nervos. É uma doença que afeta fundamentalmente as crianças, normalmente com menos de 5 anos de idade, podendo, contudo, vir também a determinar a doença a nível dos adultos. Sobretudo pessoas com o sistema imunitário fragilizado, o caso dos imunodeprimidos, sobretudo pelo VIH, também as mulheres grávidas, gestantes, mas pode afetar outras situações também. Pessoas em grande nível de stress, por exemplo, podem ser incluídas nisto. Depende do grau de envolvimento, digamos, dos neurónios motores. Se envolver alguns neurónios motores, evidentemente isso depois vai afetar, por exemplo, a parte muscular, sobretudo os membros inferiores, que normalmente é assimétrica, mais de um lado, causando uma paralisia. Se realmente alguns neurónios motores a nível bulbar do tronco cerebral ou espinhal podem inclusivamente vir a provocar paralisias, pode vir a ascender e chegar, como dissemos há pouco, a parte respiratória ou mesmo da deglutição. No entanto, há medidas de apoio ou com o uso de ventiladores, a parte que fisioterapia também ajuda. No início da década de 50, os Estados Unidos da América foram assolados por surtos de poliomielite, tornando-se uma das primeiras grandes epidemias do século XX, onde morreram 3.000 pessoas, na sua maioria crianças, e deixou 21.000 doentes paralisados. 2 cientistas rivais, Jonas Salk e Albert Sabin, foram os protagonistas de uma corrida que gerou 2 vacinas eficazes no combate ao vírus. São vacinas completamente distintas uma da outra. Em termos de preço é que diferem substancialmente. Uma é francamente barata e a outra é bastante cara. Mas rapidamente surgiu um novo receio. Um acidente com uma dose defeituosa, num episódio que ficaria conhecido como o acidente Cutter, provocou um surto entre as crianças vacinadas pela vacina Salk. Pouco tempo depois, a vacina Sabin, que contém o vírus vivo, também gerou alguns casos. Ficava assim conhecido o risco, embora raro, de uma nova variante da doença. Do outro lado do oceano, Portugal e, consequentemente, os países africanos de língua oficial portuguesa viviam em pleno Estado Novo. Portugal foi uma exceção. Começa logo a utilizar as vacinas
e a vacina injetável, apenas aqui no continente, apenas em 1958, depois de uma epidemia, de uma grande epidemia que atinge o Porto. Em Angola, o primeiro caso de poliomielite é oficialmente notificado em 1940. Em 1955, nós registramos uma grande epidemia de poliomielite em Angola. E a vacinação em Angola, no Estado Novo, começa em 1957. Isto para dizer o quê? Que Portugal começou a vacinar primeiro nas ex-colónias do que no próprio continente. Começa-se com a vacina injetável, ao fim de 2 anos passa-se para a vacina oral, e quando se passa para a vacina oral, este Instituto de Higiene e Medicina Tropical identifica logo a variante 2 da vacina oral. E há o envolvimento de um cientista que foi meu professor de medicina muitos anos mais tarde, o professor Moura Pires, portanto isto está descrito na bibliografia, que em Angola ele diz que a probabilidade de começar a haver casos de paralisia infantil por causa da vacina é muito grande. E Portugal suspende a utilização da vacina oral em Angola e retoma a utilização da vacina intramuscular ou subcutânea, portanto, a injetável. Moçambique só identifica o primeiro caso oficialmente em 1945. Em 1950, Moçambique tem uma grande epidemia de pólio e começa a vacinação também um ano só depois de Angola. Portanto, Angola começa a vacinação em 57 e Moçambique começa em 58, ao mesmo tempo que o continente. Nos outros países, em Cabo Verde e São Tomé e na Guiné-Bissau, o que Portugal fez foi enviar equipas para fazer uma vigilância epidemiológica e controlar a situação. Nesses países, a vacinação começou um bocadinho mais tarde e iniciaram, inclusive, já com a vacina oral. A primeira campanha que se fez em Portugal e foi dinamizada por 3 médicos portugueses, em outubro, salvo erro, de 65, que se estendeu depois até junho do ano seguinte, 66, é que foi feita a primeira grande campanha com sucesso. E pode-se dizer que isto constituiu o núcleo do lançamento do Programa Nacional de Vacinação em Portugal. A Assembleia Mundial das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde, declara o combate mundial, a declaração para a erradicação da poliomielite em 1988 e Portugal tinha registrado o último caso 2 anos antes. Portanto, antes da comunidade mundial declarar que queria erradicar a poliomielite a nível mundial, Portugal já não tinha registro de casos. Portugal adotou uma estratégia, não só no continente, mas também depois nas ex-colónias, muito interessante. Para além da vigilância da vacinação, conseguiu implementar serviços de vigilância epidemiológica, porque conseguiu estender a todas as áreas institutos de investigação, à semelhança do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. À medida que as décadas passavam, os países do hemisfério norte, especialmente aqueles que adotavam modelos ocidentais, anunciavam a erradicação da poliomielite e passavam a incluir as vacinas de Salk e Saban nos planos de vacinação. Mas o continente africano ficava para trás no registro destes números. Casos surgiam todos os anos, revelando que o poliovírus selvagem continuava no continente como uma doença endémica. O início da erradicação da poliomielite em África começou com a presidência de Nelson Mandela. Foi o presidente da África do Sul que lançou o programa Kick Polio Out of Africa em 1996, ano em que cerca de 75 mil crianças contraíram a doença no continente. Previa-se que ia haver muita dificuldade na mobilização das comunidades. A febre é o primeiro sintoma que aparece. E nos nossos países, febre é igual à malária. As pessoas associavam frequentemente a injeção, a paralisia, à injeção com o quinino, porque a vacina, naturalmente, não podia ser utilizada
a Salk porque era cara. O grande problema em África e nos PALOP em especial é a fraca cobertura sanitária. A meta estabelecida para a erradicação da polio era acima dos 90%. Várias entidades juntaram-se na luta para a erradicação. Donativos vindos do Rotary Club International, do Gavi, da Unicef, das Nações Unidas e de empresas privadas contribuíram. Mas no terreno, o trabalho com as comunidades seria feito com equipas locais e voluntários. Moçambique foi dos primeiros países onde se conseguiram resultados relativamente brilhantes em termos de casos de pólio. À medida que as campanhas foram evoluindo, vai havendo uma redução do número de casos. E se olharmos realmente para o continente africano, a gente verifica que, decorridos apenas poucos anos, já há uma redução significativa a nível da África do Sul, da própria Moçambique, que eu citei no início da nossa conversa, e depois destes países aqui em baixo também limites. O caso do Botsuana, por exemplo, que temos aqui. Se avançarmos um pouco mais, basta andar mais 3, 4 anos, já temos, por exemplo, a Nigéria livre e, quem diz o Moçambique, os países que com ele fazem fronteira, nomeadamente ali parte da Tanzânia também, do Uganda, do Ruanda. O grande foco onde isto se situa é a parte central do continente africano, República Centro-Africana. Mas isso, infelizmente, debate-se até com muitos problemas muito graves, sobretudo zonas de grande instabilidade política, com guerras internas, zonas de guerrilha, onde as equipas médicas têm alguma dificuldade em entrar. Os rotários têm lutado insistentemente e intensamente, sem desfalecimentos, para que a poliomielite, a paralisia infantil, seja erradicada do mundo. Se é que nos países ocidentais se pode considerar erradicada, há muitos países da África e da Ásia onde isso, infelizmente, ainda não acontece. Mas esta notícia dizia mais, diziam que num fim de semana prolongado, os rotários, e naturalmente muita gente com eles, conseguiram vacinar 4,4 milhões de crianças relativamente à poliomielite. Dr. Henrique Pinto. Faz favor de sentar. Devo-lhe dizer que não sabia, e tenho o maior dos prazeres em dar eco desta iniciativa, não sabia que num fim de semana era possível vacinar 4 milhões e 400 mil crianças. Foi possível, nesse fim de semana, pôr no terreno mais de 30 mil voluntários. O amigo Júlio Isidro lembrar-se-á de ver as crianças, quando éramos pequenos, com as próteses nas pernitas, para os equilibrar. Isso são aqueles alguns colegas da escola. Alguns colegas de escola. Isso são aqueles que sobrevivem. Às vezes até é difícil convencer, como agora tivemos essa dificuldade ao sensibilizar os governos da União Europeia e dos países da OA, no sentido de afetarem uma verba substancial da Conferência de Lomé ao combate à polio. Foi conseguido. Quem conhece Angola, as pessoas estão praticamente concentradas em volta das grandes urbes, das urbes maiores. Angola era tido como o grande obstáculo. Terreno bem marcado, as campanhas, as pessoas bem instruídas, seguindo, de facto, aquele trilho, voltando a fazer o mesmo caminho. Uma segunda, uma terceira vez. Nas outras duas campanhas... Mesmo tenha havido repetições, mais vale mais que menos, não é? Não há seguramente casos de ninguém que tenha passado algum mal por isso. Concomitantemente, a administração de vitamina A, faz a prevenção da cegueira, que é um dos grandes males, sobretudo na Indochina e no Indostão, mas também particularmente em África. Não é? Mas nem todos receberam as campanhas de vacinação de braços abertos. Havia uma desconfiança em várias comunidades africanas acerca das vacinas, especialmente devido à origem norte-americana, num continente que tem uma longa história de testagens de medicamentos em desenvolvimento, sem o consentimento informado, mas também por motivos relacionados com as tradições. Se não era a injeção do quinino, era a feitiçaria. A feitiçaria continua a ser um elemento muito forte quando nós temos epidemias em África. Eu, pessoalmente, coordenei uma campanha de
de controle da epidemia de Marburg em Angola em 2006, portanto já quase recentemente, e um dos problemas que nós enfrentamos para conseguir controlar a epidemia é exatamente as questões, os hábitos culturais da população. Nos nossos países não houve tanto esse problema. Em África, além de articular com o Ministério da Saúde local, tem que se ter uma boa aderência das populações locais. Passa, sobretudo, por obter o apoio dos chefes tradicionais. Posso citar o caso, por exemplo, da Guiné-Bissau, para além de falar com o representante do governo existente na aldeia tradicional, que lá até toma a designação de tabanca, falava com o chefe tradicional. E era o chefe tradicional que me juntava a população daquela tabanca, homens e mulheres, e se não fizesse isso, eu não conseguia ter a aderência da população. Não é fácil, e eu tive 2 exemplos negativos. Eu fui diretor provincial de saúde. Há um repórter que resolve colocar no jornal a informação a dizer que no local onde ele vivia tinha havido 2 casos de poliomielite de crianças que se tinham vacinado. Uma segunda má experiência foi que a vacina oral é em gotas. Portanto, facilita, a gente coloca a mão na boca do bebê, coloca as gotinhas na boca do bebê e resolve. Foi produzida uma vacina em rebuçado, pois nós tivemos algumas situações desagradáveis de crianças que se asfixiaram a tomar a vacina por rebuçado. A primeira coisa que a gente faz é o que chamamos de reuniões de grupo focal, para podermos explicar à população o que é a vacina, qual é o valor da vacina. Os líderes têm o tema e vão perguntando aos representantes da comunidade o que é que eles sabem sobre a doença. Uma questão de literacia, porque não há literacia, então nós começamos pela literacia. O que é que sabem? Vamos discutindo e nós, os técnicos, estamos de lado e vamos dando apenas suporte técnico-científico sem nos metermos na discussão. Houve um país em particular que se provou um terreno sensível para as organizações internacionais e a comunidade científica: a Nigéria. Em 2003, circulou uma narrativa que ganhou força na comunidade muçulmana de que a vacina da polio fazia parte de um plano dos Estados Unidos para tornar as mulheres muçulmanas estéreis. Outro problema foram os conflitos armados. We are aware that there have been some reports. Sabemos que há registros de tentarem ligar a VOP, vacina oral contra a polio, a casos de infertilidade. Alegações de que as vacinas contêm elementos de HIV e coisas assim. É algo que vem principalmente da comunidade islâmica, onde se diz que toda a ideia da campanha de imunização só serve para reduzir o número da população a norte do país. Vai fazer com que as crianças fiquem estéreis no futuro e coisas assim. O mal da polio é que se uma criança a apanha, pode infectar outras 200. Pelo menos outras 200 pessoas que moram na sua vizinhança, e também se trata de uma doença que se transmite rapidamente, principalmente se há pessoas que se andam a mudar de um lado para o outro. A comunidade científica nigeriana trabalhou para desmistificar estas acusações. Infelizmente, a situação não se desvaneceu sem vítimas. Em 2013, 9 mulheres que trabalhavam na campanha de vacinação na Nigéria foram mortas a tiro por um grupo de homens, especula-se até hoje, ligados ao Boko Haram, em Kano. Aí tínhamos que colocar as Nações Unidas a trabalhar em conjunto, e as Nações Unidas reuniam uma parte e outra parte e discutíamos a possibilidade de, quando houvesse campanha de vacinação, haver orientação para parar o conflito armado. Isto funcionou muito bem com os PALOP, foi uma boa experiência e que agora foi reproduzida na Nigéria, porque a Nigéria estava a viver e continua a viver o mesmo problema de grupos armados, e o conflito armado tem muito realmente de haver com as questões religiosas. Era a falta de dinheiro, porque a Nigéria é dos países mais populosos do continente africano.
O caminho para a erradicação, mesmo para as nações que tinham efetuado as campanhas anuais desde o início, não aconteceu sem sobressaltos. Para isto, há um exemplo contado em português: Angola. Angola também foi um pouco vítima desta situação. Angola teve 3 casos que foram importados e 2 deles foram da Nigéria. A população hoje em Angola sabe o que é poliomielite. Se surge algum caso suspeito, é a própria população que denuncia a situação. A paralisia flácida em Angola é doença de notificação obrigatória. No setor da saúde pública, 5 milhões de crianças foram vacinadas contra a polio nos últimos 2 meses, aproximando Angola cada vez mais do estatuto de país livre da polio. Este poliovírus detectado nesta criança, geneticamente, não é compatível com o poliovírus que circulava em Angola, de onde se infere que seja um vírus importado. Now, because it is broken out in Angola, especially in Luanda, it is now spreading into neighboring countries. So what is being done in this community is both very important for the children of the community, and we saw one child who has been partially paralyzed by polio. But every human tragedy here in Angola is a threat to the whole world. And we have to improve the water supply and create a clean environment and strong surveillance system to quickly detect any polio case. I commend President José Eduardo dos Santos for his financing and for his personal commitment to this cause. Para além dos profissionais de saúde e organizações internacionais, houve um outro grupo que ajudou a ganhar confiança na vacinação. Os sobreviventes. Muitos deles deram voz à própria experiência ao falar para a comunicação social sobre o que é viver com poliomielite, mas também falaram a favor da vacina nas comunidades onde viviam. A estas vozes juntaram-se pais, padres e sheiks e professores. Bem, mon message c'est d'abord un message d'attirer l'attention des gens. O que quero é principalmente atrair a atenção das pessoas, porque infelizmente nos tornámos demasiado contentes connosco, pensando que acabámos com a polio. Mas apercebemos depois que ainda existe, porque aparece em alguns países e em algumas regiões. Por isso temos de voltar a falar da polio, porque continua a ser uma doença que é necessário combater. Au début, c'était surtout les cas de polio, mais ces dernières années, avec les campagnes. No princípio, tínhamos de tratar essencialmente de casos de pólio, mas nos últimos anos, com as campanhas de vacinação, temos cada vez menos casos de poliomielite. Assim, a maior parte dos doentes que aparecem com a poliomielite já a têm há muito tempo. Les enfants handicapés são souvent vítimas de marginalização. As crianças incapacitadas são muitas vezes vítimas de marginalização. Elas já são marginalizadas pela família, os pais não podem tratar delas e na maior parte das vezes não se interessam. Mas trata-se de crianças como todas as outras que podem aprender, podem ter uma vida normal. É uma grande infelicidade que tenham de sofrer com estes preconceitos da parte da família e do resto da sociedade. Tenho imensos desafios porque as pessoas pensam que eu sou deficiente e não querem que lhes corte o cabelo. Esse é um dos meus desafios do cotidiano. Alguns pais na Nigéria têm aquilo a que eu chamo crianças especiais. Podem chamar-lhes deficientes, mas eu não as chamo assim. Ninguém é perfeito. Algumas pessoas conseguem disfarçar as suas diferenças com roupa, mas a nossa está bem à vista de todos. Esses pais não deviam esconder as crianças. Elas precisam de amor e carinho como todas as outras crianças. Eu nasci em 1955, portanto, na altura em que a vacina do Salk começou a ser utilizada nos Estados Unidos.
Angola só começou a utilizar a vacina em 1957 e eu, com 8 meses de idade, contraí poliomielite. Os médicos, na altura, pediam para as pessoas com paralisia infantil por causa da poliomielite que não fizessem muito esforço físico, deveriam ter cuidados, não deviam correr, deveriam estar controlados pelos papás. Cheguei até os meus 8 anos de idade e quase não conseguia caminhar, tinha alguma dificuldade em caminhar. A nossa postura, para quem tem poliomielite, e a poliomielite normalmente só dá num dos membros, raramente atinge os 2 membros. A grande parte das pessoas que contraem a poliomielite têm lesão numa perna e depois defendem-se no caminhar com esta postura. A partir dos meus 10 anos de idade, às escondidas, comecei a fazer ginástica. A sociedade não está preparada moralmente para dar apoio a essas pessoas e o que acontece é que as pessoas depois nas escolas e nos amigos e em casa normalmente são insultados. Não quero utilizar a expressão que se usa agora muito porque eu não concordo muito com essa expressão, mas eu fui vítima disso porque é o aleijado, é o coxo, é o manco. No meu caso, afetou pela positiva. Eu virei um guerreiro, eu disse, eu tenho que fazer muito mais do que isto. E depois, como comecei a fazer desporto e comecei a superar muitos colegas que não tinham poliomielite, eu comecei a ficar por cima e aí a minha autoestima ficou muito maior. Por outro lado, esse facto também motivou-me bastante para fazer o curso de medicina. 1 a 1. Os países reportaram o último caso detectado. A iniciativa de vacinação em massa foi um sucesso. Apesar dos avanços alcançados, algumas preocupações ainda se mantêm vivas até atingirmos a erradicação. Continua a existir áreas de difícil acesso por causa do mau estado das pontes e das estradas que vão exigir um esforço suplementar envolvendo as Forças Armadas e os governos provinciais. É fundamental não só a vacinação, que é a imunidade, não é? Para criar ao organismo de nós todos a resistência à doença, mas é fundamental o saneamento do meio e a higiene pessoal. Acho que todas as mães devem vacinar os filhos porque é importante e porque é uma das principais formas de mostrarmos amor aos nossos filhos. Que depois mostra para os nossos filhos. O país é considerado, a partir do dia 1 de julho, como livre da poliomielite. Felizmente, passados estes anos, depois de iniciarmos este processo de eliminação da doença, Moçambique chega a esta fase e é com muito orgulho que nós poderemos dizer que é devido, primeiro, ao envolvimento dos pais, das famílias que acreditaram no Serviço Nacional de Saúde, acreditaram no governo, levando as suas crianças à vacinação. Depois, também, no desempenho dos profissionais de saúde a vários níveis. Mas a Nigéria continuava a ter a doença indicada como endémica. Tinha comunidades de difícil acesso, por vezes por interferência de grupos como o Boko Haram a norte. Mas o trabalho dos voluntários, grande parte deles grupos de mulheres, permitiu que as vacinas chegassem às populações mais fechadas. A OMS, quando saiu a declaração de 1988, a meta era, até 2000 vamos erradicar a polio. Em 2012, constatou-se que havia alguns países que ainda não tinham condições para se declarar. Em 2016, volta-se a confirmar que a Nigéria continuava a ter casos. Foi montada uma estratégia especificamente para a Nigéria. E na parte religiosa foi utilizada, existe na Nigéria a Associação das Mulheres Muçulmanas.
A Nigéria criou uma associação juvenil contra a poliomielite. Então, a vacinação, em vez de ser feita com a campanha de vacinação numa determinada localidade, começou a ser feita casa a casa. E teve que haver negociação com grupos armados. E algumas dessas negociações, naturalmente, foi preciso fazer alguma oferta alimentar de outros meios para que pudessem permitir que acontecessem essas campanhas. A Nigéria também é o primeiro país a denunciar casos de poliomielite por causa da vacina. E isto provocou também uma grande desmobilização. Explicou-se à população, aos guerrilheiros, que se ia utilizar a vacina intramuscular ou subcutânea e só depois, então, é que se iria utilizar a vacina oral nas doses subsequentes. O último caso reportado no país foi em 2016. Depois, restava esperar. Se durante um período de 4 anos não houvesse nenhuma criança infectada, a África poderia declarar-se livre de poliomielite. O dia chegou a 25 de agosto de 2020. Por ironia do destino, num ano em que o mundo vivia uma pandemia que também provocava febres e problemas respiratórios, assim como uma corrida por uma vacina. A Organização Mundial da Saúde declarou o continente africano livre de poliomielite. A vacina já existe há mais de 60 anos. A doença foi erradicada no mundo ocidental, mas persistia na Ásia e em África. Com a poliomielite erradicada no continente africano, apenas 2 países no mundo têm o poliovírus selvagem como doença endémica: o Afeganistão e o Paquistão. Se estes 2 países vacinarem com sucesso as populações nos próximos anos, será, depois da varíola, a segunda doença erradicada no mundo através da vacinação. Isto relembra-nos de que as vacinas funcionam e que podemos atingir objetivos tremendos quando governos, profissionais de saúde, comunidades e parceiros trabalham juntos. Ainda há trabalho a fazer com a polio. 16 países africanos tiveram surtos de uma forma rara da doença este ano, que atinge crianças que não foram vacinadas. Trata-se da polio derivada da vacina. Mas os líderes dos países reconhecem que não podemos esperar que a pandemia da Covid-19 termine para concluir a luta contra a polio. Demonstra o que podemos alcançar quando trabalhamos em conjunto com a determinação e a inovação. Para terminar, neste Dia Mundial da Luta contra a Polio, quero dar os parabéns e agradecer aos governos, às comunidades, aos profissionais de saúde na linha da frente e aos sobreviventes por livrarem a África do poliovírus selvagem. Recentemente está em estudo uma outra vacina de tipo polio tipo 2, porque as outras vacinas continham os 3 tipos identificados, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Esta vacina mais recente, que está em estudo, já está em fase terminal, na fase 2, foi feito um estudo em 1.200 pessoas, é capaz de ser a curto prazo lançada no mercado e vem resolver grandes problemas, sobretudo a nível das estirpes que aparecem circulantes derivadas da vacina oral, da chamada OPV, que continua a ser usada, sobretudo nos países africanos. Ela só será retirada do mercado quando desaparecerem as chamadas estirpes selvagens ou as estirpes do tipo 2. Talvez dizer que a poliomielite provocou alguma revolução a nível mundial em 3 áreas. A primeira área foi dos cuidados intensivos. O segundo aspecto da poliomielite é que conseguiu um grande movimento de solidariedade, que é a questão do apoio aos deficientes. O terceiro fenómeno foi o desenvolvimento da fisioterapia. Mas é uma vitória assombrada por todos os fatores que podem fazer males antigos regressar às nossas vidas. Más políticas, poucos recursos, distrações com outras doenças, a velocidade com que um vírus pode atravessar o mundo na nossa paisagem moderna
E agora, as campanhas de medo e desinformação organizada pelo movimento anti-vacinas. A declaração que foi feita o ano passado, em agosto, é mais política do que propriamente técnico-científica. As 3 grandes componentes para que a polio seja efetivamente erradicada a nível mundial são cobertura vacinal. Segundo, tem que haver um sistema de vigilância epidemiológica. Esse sistema de vigilância epidemiológica tem 3 componentes. Uma componente clínica, quer dizer que os nossos profissionais da saúde têm que continuar sensibilizados e preparados para identificarem rapidamente possíveis casos suspeitos. Depois, tem que haver uma vigilância epidemiológica. Eu tenho que saber que está a haver movimentação de população suspeita ou suscetível de uma zona para outra e ter capacidade para notificar em tempo útil. E dentro desta vigilância tem que haver capacidade laboratorial. Depois temos uma outra componente dentro desta estratégia, que é a biossegurança. É preciso controlar as amostras. Se forem perdidas por algum motivo, então tem que haver equipas preparadas para destruição imediata em relação à polio. A orientação é destruição imediata de todas as amostras. Desde que estamos a viver a presente situação do Covid-19, que constituiu uma barreira pela negativa, porque os recursos tiveram que ser encaminhados para o combate à Covid. Infelizmente, decorre na net, onde toda a gente hoje em dia tem acesso às chamadas notícias falsas, fake news. Isso muitas vezes vem lançar a confusão no espírito das pessoas menos informadas. Neste período de Covid, a situação tende a agravar-se. Os nossos sistemas de vigilância epidemiológica, neste momento, também foram desviados para a vigilância epidemiológica da Covid. É oficialmente erradicada, mas com risco de regresso. Com risco de regresso, sem dúvida. A imunidade de grupo funciona também, mas funciona só com uma cobertura acima de 90%. Temos que manter uma grande pressão de informação e educação a todos os níveis, desde o nível político até ao nível comunitário. Uma guerra, um aumento da pobreza nos países, um movimento religioso extremista, uma campanha de desinformação. Todos problemas que podem ser locais, mas espalhar-se rapidamente numa única viagem silenciosa.